Muito bem. Dr. Abatá nos diz o seguinte a respeito do pensamento. Talvez, ela inicia assim, talvez o pensamento seja o elemento psíquico que menos conhecemos. Aproveitando esse período da doutora Abatá, nós assistimos certa feita uma gravação muito especial da BBC, com o Carl Gustav Jung. Ele, no transcorrer da sua entrevista, que foi uma entrevista maravilhosa, chama Face to Face, para aqueles que se interessam, no YouTube, Face to Face, entrevista com Carl Gustav Jung. Ele nos diz que sobre a mente humana nós pouquíssimo conhecemos. E aqui está. Talvez o pensamento seja o elemento psíquico que menos conhecemos. A mente. Hoje, a mente está sendo estudada mais profundamente por causa da problemática que as pessoas estão apresentando. Hoje nós temos um volume imenso de problemas emocionais, psíquicos, que os próprios médicos têm dificuldade de estabelecer o diagnóstico, porque são casos que fogem ao conhecimento clínico, né? Então, nós vamos encontrar grandes estudos hoje em torno da mente humana, principalmente na área da psicologia. Não é? Muito se tem dito e escrito a respeito de seu mecanismo, continua a doutora Abatá, e da natureza da mente. Inúmeros estudiosos, filósofos e psicólogos chegaram a interessantes e corretas conclusões, tendo, entretanto, que enfrentar dificuldades e vencer muitos obstáculos para conseguir realizar esse estudo. Tendo, entretanto, que enfrentar dificuldades e vencer muitos obstáculos para conseguir realizar esse estudo. Por quê? Porque nem toda a classe clínica se abre para a compreensão do estudo psíquico. Colocaram uma série de barreiras que são barreiras naturais e transponíveis. Mas precisa o quê? Precisa da ação dos próprios técnicos e psicólogos. Todos foram unânimes em afirmar que a observação e o estudo da mente é um trabalho muito árduo. Auguste Comte sintetiza em poucas e claras palavras o fulcro do problema. Diz ele: aquele que pensa não pode desdobrar-se de modo que uma parte pense enquanto a outra observa a primeira que pensa, sendo nesse caso o órgão observado e o órgão que observa a mesma coisa. Não dá para dividir. Não dá para dividir. Uma parte que pensa, outra parte que observa. Não existe isso. Entende? Por quê? Porque tanto a que observa como a que pensa é uma só. Entende? Aqui ficou claro. Aquele que pensa, veja bem, Auguste Comte, aquele que pensa não pode desdobrar-se de modo que uma parte pensa enquanto a outra observa a primeira que pensa, sendo nesse caso o órgão observado e o órgão que observa a mesma coisa, não é?
porquanto a dificuldade adviria do fato do eu humano identificar-se com a mente e não poder observá-la e analisá-la objetivando-a. Na realidade, o eu espiritual não é a mente. Olha aí. O eu espiritual não é a mente. Não é o pensamento. É um centro de consciência estável. Veja bem, o eu espiritual é um centro de consciência estável e imutável, que pode gerar o pensamento, colocar a mente em movimento, sem, contudo, identificar-se com ela. O eu é o pensador, que se mantém, por assim dizer, acima dos 3 elementos psíquicos que formam a personalidade, ou seja, instintos, emoções e pensamento, podendo observá-los, guiá-los e controlá-los. Ela não quer colocar aqui a nossa conceituação, que o eu espiritual é o espírito eterno, é totalmente separado. Todavia, mesmo sabendo intelectualmente que o eu não é o pensamento, não é fácil para todos senti-lo e reconhecê-lo. Em geral, ele é identificado com a mente, uma vez que esta constitui o ponto mais elevado da personalidade. Então, veja bem, a mente é o ponto mais elevado da personalidade. É o ponto mais elevado da personalidade. Posta essa premissa necessária para melhor analisarmos a parte intelectiva de nossa psique, vamos agora definir o pensamento sob o aspecto psicológico, como fizemos com os instintos e as emoções, dos quais é bem distinto, é muito distinto. O instinto e a emoção são coisas separadas. Pensamento, segundo a Pícia Foucault, é a atividade que percebe. Pensamento é a atividade que percebe, elabora e coordena as representações, abstrai, compara, julga e raciocina. Pensar significa formular conceitos. Pensar significa formular conceitos, ter ideias claras, raciocinar sobre qualquer assunto. Se não existisse no homem essa atividade, a vida psíquica seria um amaranhado de sensações, de estados afetivos, desordenado e caótico, no qual ele se perderia, desorientado e confuso. O pensamento tem justamente a função de organizar, reordenar, reelaborar todas as sensações e percepções que provêm do mundo dos instintos, das emoções e do mundo objetivo, através dos 5 sentidos. Ele, o pensamento, analisa e sintetiza, conhece e julga, serve para associar, recordar, exprimir de maneira lógica e racional tudo aquilo que nos atinge por meio dos sentidos e do mecanismo emocional, criando, portanto, conceitos, ideias e suas próprias leis. Olha, criando conceitos, ideias e suas próprias leis. Você vê que ação sublime que há do espírito imortal.
O ser humano distingue dos animais exatamente por essa capacidade de associar os fatos às percepções, de analisá-los e raciociná-los. O animal não pensa como o homem, não obstante encontrar-se em alguns deles um princípio embrionário de vida mental. Somente no homem o pensamento pode alcançar o vértice da genialidade, exprimindo-se em toda a plenitude de sua capacidade, em toda a sua clareza e profundidade, chegando à intuição. Então, é somente o homem que possui essa habilidade maravilhosa, que é de logicar, de intuir, de desenvolver a intuição, né? Receber da esfera superior os informes e traduzi-los em palavras compreensíveis para a compreensão do povo. Só o homem que possui essa capacidade de intuição. Apesar de terem homens, seres humanos, ainda embrutecidos. Voltamos.